E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios de Dragon Ball. Uma história que quase colocou um ponto final na saga que a gente tanto ama. Vocês conseguem imaginar um mundo sem as transformações épicas de Goku? Sem as batalhas alucinantes e sem as esferas do dragão? Pois é, isso quase aconteceu. E o motivo vai explodir a sua cabeça. Então já senta aí, prepara a pipoca e se você é fã de Dragon Ball já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que eu vou contar hoje é uma daquelas curiosidades que separam os verdadeiros fãs dos novatos. Vamos voltar no tempo, lá para o início de tudo, para a primeira série, o Dragon Ball clássico. Todo mundo aqui lembra do começo, né? Goku, aquele garotinho com rabo de macaco, super inocente, vivendo sozinho nas montanhas até que uma jovem chamada Bulma aparece. A busca deles pelas esferas do dragão deu o pontapé inicial para uma aventura incrível, cheia de humor, amizade e, claro, muita porrada. A série foi um sucesso imediato no Japão, o mangá vendia como água e o anime conquistava cada vez mais corações. Akira Toriyama, o gênio por trás de tudo, estava no auge da sua criatividade. Ele construiu um mundo fantástico, com personagens carismáticos como Kuririn, Mestre Kame e Yancha. As lutas eram divertidas, a história era leve e a cada episódio a gente se apaixonava mais por aquele universo. O primeiro grande arco, a saga de Pilaf, foi uma introdução perfeita. Depois vieram os torneios de artes marciais, que elevaram o nível das lutas e apresentaram vilões icônicos como Tao Pai Pai e a terrível força Red Ribbon. A popularidade de Dragon Ball era absurda. Os produtos licenciados vendiam aos montes, a audiência do anime era gigante e tudo parecia perfeito. A Toei Animation, o estúdio responsável pelo anime, estava nadando em dinheiro. Parecia que nada poderia dar errado. Certo? Bem, é aí que a nossa história começa a ficar interessante. Apesar de todo o sucesso, Akira Toriyama começou a sentir o peso da rotina. Desenhar um mangá semanalmente é um trabalho extremamente desgastante. Prazos apertados, noites sem dormir, a pressão constante por novas ideias. Tudo isso estava começando a cansar o nosso mestre. Ele sentia que a história de Goku e seus amigos já tinha chegado a um ponto de conclusão natural. Depois de derrotar a força Red Ribbon e passar por mais um torneio de artes marciais, Toriyama sentiu que era o momento perfeito para encerrar a jornada. Ele planejou um final. Sim, um final para Dragon Ball. E esse final seria a saga do Rei Piccolo. Pensem comigo. A saga do Rei Piccolo é uma das mais sombrias e impactantes de toda a série clássica. Pela primeira vez, a morte de um personagem principal, o Kuririn, foi tratada com uma seriedade chocante. O vilão, Piccolo Daimao, não era um bobalhão como Pilaf ou um mercenário como Tao Pai Pai. Ele era pura maldade encarnada. Um demônio que já tinha aterrorizado o mundo no passado e que agora retornava para trazer o caos e a morte. A tensão era palpável. Personagens queridos morriam, o mestre Kame se sacrificou numa tentativa desesperada de selar o vilão, e parecia que não havia esperança. Goku, depois de ser derrotado brutalmente, precisou passar por um treinamento extremo para superar seus limites e, finalmente, enfrentar o Rei Demônio em uma batalha épica que literalmente atravessou o corpo do vilão. Foi um clímax espetacular. Com a derrota de Piccolo, a paz voltava à Terra, e as esferas do dragão eram usadas para reviver todos os que foram mortos. Para Toriyama, esse era o fim. Goku salvou o mundo, vingou seus amigos e provou ser o maior herói da Terra. Uma conclusão perfeita. Mas os editores da Shonen Jump e os executivos da Toei Animation não concordaram nem um pouco. Como assim acabar com a galinha dos ovos de ouro? Dragon Ball era um fenômeno cultural e financeiro. Eles simplesmente não podiam deixar a história terminar ali. E aí começou uma longa e intensa negociação com Akira Toriyama. Eles argumentaram, insistiram, imploraram. A pressão foi imensa. Toriyama, mesmo exausto, acabou sendo convencido a continuar. Mas ele impôs uma condição. Se era para continuar, ele faria do jeito dele, com uma grande mudança na história. E que mudança! A primeira pista dessa nova fase veio logo no final da saga do Rei Piccolo. Antes de morrer, o vilão cospe um ovo, dando origem ao seu filho e reencarnação, que viria a ser o Piccolo que conhecemos e amamos. Isso já abriu uma porta para o futuro. Mas a grande virada de chave foi o que veio depois. Um salto no tempo. Dragon Ball Z, o anime que redefiniu o gênero shonen e se tornou um fenômeno mundial. Toriyama decidiu que a história precisava amadurecer junto com seu protagonista. Aquele garotinho inocente se tornou um jovem adulto casado com Shishiyun, pasmem, pai de um garotinho chamado Gohan. Essa mudança foi radical. A série deixou de ser uma aventura de comédia para se tornar uma saga de ação e ficção científica. E aqui está o pulo do gato, a revelação que mudou tudo e que foi a base para essa nova fase. Goku não era humano, ele era um Saiyajin, um alienígena de uma raça guerreira enviado para conquistar a Terra. Essa revelação, trazida pelo seu irmão Raditz,
Foi um choque para todos os fãs na época. De repente, o universo de Dragon Ball se expandiu de forma inimaginável. Não se tratava mais apenas da Terra, mas do planetas, galáxias e raças alienígenas poderosas. Essa decisão de transformar Goku em um alienígena foi a forma que Toriyama encontrou para justificar os níveis de poder cada vez mais absurdos e para criar novos vilões e desafios. Sem essa mudança, não teríamos Vegeta, Freeza, Cell ou Majin Buu. Não teríamos as transformações em Super Saiyajin, a fusão, as viagens para Namekusei. Basicamente, tudo o que define Dragon Ball Z para a maioria dos fãs não existiria. O anime, a partir daí, focou muito mais nas batalhas. As lutas se tornaram mais longas, mais estratégicas e com um nível de poder que quebrava todos os limites. A saga dos Saiyajins, com a chegada de Nappa e Vegeta, estabeleceu um novo patamar de perigo. A viagem para Namekusei e a luta contra Freeza são, até hoje, consideradas por muitos como o auge de toda a franquia. A primeira transformação de Goku em Super Saiyajin é, sem dúvida, um dos momentos mais icônicos da história dos animes. É incrível pensar que tudo isso quase não aconteceu. Se Toriyama tivesse batido o pé e encerrado a série após a derrota do Rei Piccolo, teríamos uma ótima história com Kamiko, meio e fim bem definidos. Seria um clássico, com certeza. Mas não teríamos o fenômeno global que Dragon Ball Z se tornou. A série provavelmente não teria chegado com a mesma força ao Ocidente. Muitos de nós, talvez, nem conheceríamos Goku. Essa pressão dos editores e do estúdio, que muitas vezes é vista como algo negativo na indústria, nesse caso específico, foi o que permitiu que a saga continuasse e evoluísse para algo ainda maior. Toriyama, mesmo a contragosto no início, usou essa obrigação para dar um gás novo na sua criatividade, reinventando sua própria obra, e o legado disso é imenso. Dragon Ball Z influenciou gerações de outros mangakás e criadores de animes. Naruto, One Piece, Bleach. Todos, de alguma forma, beberam da fonte de DBZ, seja na estrutura das lutas, na evolução dos personagens ou na escala épica das sagas. Então, da próxima vez que você assistir a luta épica de Goku contra Freeza, ou a transformação emocionante de Gohan em Super Saiyajin 2 contra Cell, lembre-se. Tudo isso existe porque lá atrás um grupo de pessoas se recusou a aceitar o fim. Eles viram o potencial para algo mais e convenceram um gênio cansado a dar mais um passo. E que passo gigantesco foi esse? O episódio que quase acabou com Dragon Ball foi, na verdade, o catalisador que o transformou na lenda que é hoje. E aí, você sabia dessa história? O que você acha? Dragon Ball deveria ter acabado no clássico ou a criação de Z foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero muito saber o que vocês pensam. O debate vai ser bom. Muito obrigado por assistirem até aqui, pessoal. Se você curtiu essa viagem pela história de Dragon Ball, não se esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. Se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Valeu!